Bem-vindos ao E Pluribus Uno, programa da BTV, onde o convidado tem por regra uma ligação emocional ou institucional ao Sport, Lisboa e Benfica. O convidado de hoje é uma convidada, Mafalda Ribeiro, tem uma ligação emocional ao Benfica. Mafalda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tem memória de quando é que começou esta sua ligação ao clube? Eu acho que, como qualquer boa portuguesa, aquela frase logo muito comum é porque o meu pai é benfiquista. E então foi uma coisa muito família. Quase toda a minha família é benfiquista. Curiosamente, não há toda a gente gosta muito do Benfica, mas o meu pai não vem ao futebol regularmente. Eu venho mais à bola do que ele. Mas sim, começou desde que... Não me lembro de ter sido outro clube, não me lembro de haver nada, nenhuma conversa imposta. Foi mesmo qualquer coisa, herança ou genética do Benfica. Acha que é a melhor forma de passar estes vínculos que têm muito pouco de formalidade, que é precisamente não haver uma imposição da parte dos pais? Eu acho que sim. Aliás, nós brincamos muito, às vezes aquela frase muito corriqueira do podemos mudar de religião, de partido político, mas de clube de futebol nunca. E é engraçado que eu já fiz muitas mudanças na minha vida, até às vezes no sentido mais de convicções e de crenças, e o Benfica não. Eu acho que tudo o que se vive nesta massa associativa, no facto de sermos o maior clube do mundo, acaba por ser muito isso, é muito emocional também, não é só algo que não há livro de instruções para se gostar do Benfica, ou se ama logo, ou se calhar a ligação mesmo que se tente impor, nunca é tão verdadeira quando é uma paixão. O que é que para si é importante neste vínculo de emoções entre uma instituição, neste caso um clube de futebol, não só de futebol, como é óbvio, mas muito de futebol, e a Mafalda, enquanto mulher? Olha, primeiro eu acho que o Benfica são as pessoas. São as pessoas que cá estão, são os jogadores que passaram por cá e que ainda cá estão, é toda a gente que faz o clube, não só em Portugal, mas um bocadinho pelo mundo fora, e acaba por ser também, os adeptos. No meu caso, e as pessoas lá em casa poderão pensar, sim, é um bocadinho estranho, apesar de ser mulher, mas acho que não tem muito a ver com o género, também tem a ver com outra coisa que é impossível fugir, não é? Que é o facto de eu estar numa cadeira de rodas e nunca ter jogado futebol. O que é que a leva a ir ao estádio? É uma loucura ir ver um jogo de futebol com todas as inseguranças que um jogo tem, até naqueles mais perigosos nesse sentido. Eu acho que o Benfica também me ensinou muito a ultrapassar os meus próprios medos, daquilo que eu sou enquanto pessoa e daquilo que eu posso ser mesmo estando limitada fisicamente. E isso também aumenta a carga emocional. Eu acho que dá-me um grande... Mas não sente a vinda ao estádio como um desafio pessoal, ou sente? Foi mais. Confesso que há algum tempo, posso dizer-te que eu comecei a vir mais ao estádio na época de 2009-2010. Fui uma felizarda porque fomos logo campeões nessa época. E posso dizer que metade da época eu vinha ao estádio, sempre que os jogos eram em casa, eu vinha ao estádio todas as semanas. E para mim, quando eu comecei a dizer em casa que queria vir ver o Benfica jogar, a conversa não foi muito pacífica, porque toda a gente já sabia que eu tinha um lado um bocadinho louco, de ir para os concertos, de ir para festivais, de ir para coisas com muita gente. O que é que me levava a vir ao futebol? É óbvio que tive os cuidados básicos de perceber, claro. E o Benfica está de parabéns por isso, porque consegue receber muito bem as pessoas com habilidade reduzida, mas há coisas que nós não podemos fugir, por muito que haja segurança, amigos fabulosos e alguma facilidade dentro do estádio, porque é um jogo de futebol. E eu confesso que vir cada vez mais e estar, e não é só um jogo, porque eu consigo ainda ser pior, e em vez de vir só a um jogo, calma, mas quando a confusão começa a aumentar, a Mafalda sai pela garagem e vai para casa, não. A Mafalda, quando o Benfica ganha, vai para o Marquês de cadeira de rodas. E isso, para qualquer comum mortal, pode ser então um desafio muito maior. Mas eu acho que é impossível eu não me sentir contagiada pela febre benfiquista e esqueço-me completamente das minhas limitações físicas, da minha fragilidade, da cadeira de rodas, do facto de não poder andar e de simplesmente pensar que basta uma loucura
e nada intencional, e se calhar pode-me sair cara a brincadeira, mas eu nunca deixei que esse medo me paralisasse de comemorar. Enquanto adepto, como é que se descreveria? É daquelas Eu sou adeptas um bocadinho doente. daquelas adeptas que vive o jogo de uma forma tranquila ou Não. Eu refila, aqui chama nomes consigo- ao árbitro e aos jogadores da equipa adversária? Eu nunca me deu para ofender ninguém, isso é giro. Também Ninguém. só ofende se o ofendido ouvir, não é? Sim, mas a liberdade, é engraçado esta postura de pensarmos que o futebol, o estar a ver futebol, mesmo quando não jogamos futebol, é um ato de liberdade fabuloso. E eu, pensando para mim o que é estar livre, ou ser autónoma, que eu estou sempre a dizer que esta história de autonomia é diferente de liberdade, não é a mesma coisa. Ver um jogo de futebol para mim é o maior ato de liberdade. Eu posso gritar, eu posso cantar, eu posso dizer o que me apetece e sei que, ainda que os vizinhos do lado, até no princípio, possam estranhar e olharem para mim, já está toda a gente a borrifar. E isso, esse ato de eu sou só uma benfiquista. Eu não sou alguém que as pessoas olham com estranheza, como acontece diariamente na rua, mas é algo que eu já estou habituada. Então, esse ato de sermos todos num jogo de futebol, é qualquer coisa que me transforma cada vez mais numa adepta, se calhar, um bocadinho rebelde. Incomoda, já me disse agora mesmo que está habituada a alguns olhares menos simpáticos ou mais admirados, digamos. Incomoda aqui no estádio sentir isso ou pensa que já faz parte da tribo? É muito engraçado porque eu nunca tive situação nenhuma negativa no estádio, muito pelo contrário. Aliás, eu acabo por ser um bocadinho, isso aconteceu muito quando eu vinha mais regularmente ao estádio, nessa fase quase como uma motivadora dos próprios adeptos. Eu cheguei a ser abordada em pleno jogo, ou às vezes porque eu tinha duas situações. Quando o tempo estava bom, eu fazia questão de estacionar o carro perto do pombo e de fazer o túnel de cadeira. E fazer aquilo que os adeptos fazem. Parar na bela da relógio para comer a bifana, fazer tudo aquilo que um adepto benfiquista faz quando vem ao jogo. É claro que quando a situação havia mau tempo, obviamente aí tentava-me resguardar um bocadinho mais e já vinha ao futebol de outra maneira. Mas nessa altura lembro-me muitas vezes de ser abordada por pessoas que me diziam fabuloso, ainda bem que está cá e não sei o quê, que bom, nós vamos ganhar. Aquela coisa que nós dizemos todos uns aos outros. Mas eu tinha a plena consciência de que eles olhavam para mim e pensavam, fogo, há alturas em que nós temos tantas desculpas para não ir ao futebol. Porque está a chover, porque está frio, porque se calhar hoje me apetece ficar em casa. É tão melhor ficar em casa a ver o jogo na televisão. Mas se ela vem apoiar a equipa dela, com todos os condicionamentos que se calhar lhe vai trazer, com todas as irresponsabilidades que isso pode ter, então eu vou olhar para ela como um ato motivador. Eu acho que foi sempre isso que eu senti aqui dentro. Cumprir desse roteiro, ou desses rituais do adepto mais comum, é para si algo que é feito de uma forma inconsciente ou é uma forma de se impor, quase subconscientemente, isto é um bocadinho contraditório esta pergunta, uma normalidade, entendendo as limitações que tem? É assim, eu comecei a perceber desde muito cedo que eu não sou alguém propriamente normal. E nem pretendo ser. Ou seja, se nós descobrirmos o nosso propósito cá, o que é que andamos cá a fazer, que é qualquer coisa que muitas vezes, muitas pessoas levam a vida inteira à procura disso e não o encontram, faz-nos também trazer à luz e uma lucidez maior de como é que nos comportamos, como é que nos relacionamos com os outros, como é que podemos ser uma influência boa para as outras pessoas. E eu percebi que se eu continuasse a minha vida inteira à procura da tal normalidade, que no fundo, se calhar, ninguém é normal. E somos todos muito diferentes e fomos todos criados únicos e para sermos mesmo diferentes e para podermos mostrar e provar essa diferença no mundo. Quando eu comecei a perceber isso, se calhar não tinha vergonha ou pudor de viver e relacionar-me em situações ditas normais, mas sendo esta que sou diferente e que é impossível não olhar para mim e não perceber que eu sou diferente. O fazer estes rituais e vir ao futebol e conseguir agir de uma maneira
mais normal, ou pelo menos igual àquilo que os adeptos gostam de fazer, às vezes tinha muito a ver com a tal história, outra vez, emocional e de companheirismo. Eu tenho a sorte de ter grandes amigos benfiquistas, muito mais doentinhos do que eu, que eu sei que faz parte do viver o Benfica acompanhado. Não me imagino ver, mesmo que eu pudesse, que eu não precisasse, que eu nunca estivesse dependente de ninguém, eu acho que nunca viria a bola sozinha. Quer dizer, nunca vinha ver o Benfica sozinha, impossível. E acho que até eu não me resguardar, o querer viver este ritual quando é possível, acaba por também ser uma influência para aqueles meus amigos que, mais uma vez, que muitas vezes se queixam de tudo. E eu acho que se nós conseguirmos passar pelo menos um terço da nossa vida, já não digo metade porque isso era quase uma utopia, a agradecer mais em vez de nos queixarmos, tenho a certeza que olhávamos para a vida de outra maneira. Essa sua vontade de não se resguardar é transversal a tudo o que faz. Eu acho que os meus pais, quando eu nasci, o facto de também ser menina, o facto de não ser portadora de uma doença que a característica principal é a falta de cálcio nos ossos, ou seja, eu até aos meus 14 anos posso dizer que parti mais de 80 vezes, 80, 90 vezes os braços e as pernas. Portanto, eu cheguei a ter um braço e uma perna partida ao mesmo tempo. A minha vida foi sempre hospitais, nunca me lembro de não estar nas fotografias dos aniversários com um braço com uma ligadura ou com uma tala. E, portanto, já fazia parte da indumentária. Do decor era sempre. Das fotografias. E nessa fase toda, portanto, eu era a menina de cristal. Eu estou sempre a brincar a dizer que... A Mafalda tem, pelo que sei, osteogénese imperfeita. Osteogénese imperfeita, que é o que normalmente se diz de uma forma mais fácil, para não se pronunciar o palavrão, é a doença dos ossos de vidro. Eu estou sempre a brincar a dizer que eu não sou de vidro, sou de cristal, e portanto se um dia tivesse que ser altamente patrocinada seria para Swarovski, pode ser que eles me descubram, mas brincar e esta maneira como eu vivo a vida transversalmente a tudo, eu costumo dizer que eu fui uma espécie de Kinder surpresa. Os meus pais não queriam saber que sexo da criança que era. Fizeram questão de guardar isso até ao final da gravidez. Era o primeiro filho, muito desejado, muito amado desde o início. E os meus pais tinham 23, 24 anos e nessa fase eu brincava, depois de saber da história, vocês quiseram tanto a surpresa que saiu de Isabela do Kinder Surpresa. Porque a minha doença não foi diagnosticada durante a gravidez e, portanto, só após o parto. E nessa fase apareceu-lhes o pior prognóstico de sempre. Ou seja, não houve um diagnóstico, houve um prognóstico de morte imediata. Numa situação muito clara, muito cientificamente provada, ou até quase alguma sorte, eu aguentaria apenas até a idade pré-escolar. Só que eu sou um bocadinho teimosa. Nota-se. E, portanto, já cá estou há quase 32 anos. Essa transversalidade tem muito a ver, eu acho que não é só pela cadeira de rodas. Obviamente pela educação dos meus pais, pela bagagem. Muito dessa sua força interior, ou não vou dizer quase tudo, como é óbvio, para não ser injusto consigo, mas muito deve-se precisamente à educação que teve. Eu acho que os meus pais foram as primeiras pessoas, eu estou sempre a dizer, eles acreditaram em mim, é verdade. Mas mais do que acreditar em mim, os meus pais aceitaram. E aceitaram a situação, fosse ela, qual fosse, durasse uma semana, um mês, idade pré-escolar ou até hoje. E, portanto, ao longo da minha vida, essa aceitação fez com que eu nem me atrevesse a pôr em causa que tinha vindo à vida e que a oportunidade que me foi dada de permanecer cá não podia ser jogada fora. E, portanto, é a transversalidade que falávamos há pouco, desta minha, eu não digo rebeldia, se calhar fui mais na adolescência. Agora, a partir dos 30, as pessoas já ficam um bocadinho mais calmas, a não ser que venham ver o Benfica, mas nessa fase eu acho que eu fui uma constante surpresa. No meu próprio crescimento, na forma como eu lidei com a adolescência, que é uma idade super difícil, na forma como eu encarei o primeiro dia de escola, na forma como eu quis ir para a faculdade, na forma como eu encarei a semana de praxe, na forma como eu encarei a minha entrada no mercado de trabalho, até hoje. Ou seja, eu não respondi àquilo que me era proposto no sentido de
pronto, ela é muito frágil, a qualquer movimento mais brusco, a Mafalda pode partir-se e ir parar ao hospital e pode ser muito grave. E então ela vai ser mais tímida, mais recatada, vai estar constantemente cheia de medo de tudo, não vai querer sair à rua, não vai querer fazer nada do que aquilo que eu faço. Portanto, eu acho que sim, tem muito a ver com a minha força interior, tem muito a ver com a educação dos meus pais e com a bagagem fabulosa de amigos que eu tenho tido ao longo dos meus quase 32 anos. Auto-educou-se para não ter receio do dia-a-dia? Eu acho que sim. Eu acho que, a partir de uma certa altura, chegamos àquela fase em que os pais educam-nos e depois somos nós que os educamos a eles. E eu, paralelamente, tenho uma auto-educação diária. É um processo, é verdade. As pessoas às vezes perguntam-me como é que tu consegues ser assim. Nasceu comigo, obviamente, mas é qualquer coisa que tenho que trabalhar diariamente face às vicissitudes da vida, a tudo aquilo que nós temos que lidar diariamente. E eu às vezes penso, tem só a ver com o facto de eu ser a pessoa que sou, com estas limitações físicas e por estar-me vedado de tanta coisa. Não, nós temos, e eu tenho inúmeros exemplos à minha volta de amigos ou conhecidos que passam por situações quase de tsunamis na vida e que nunca na vida estiveram sentados numa cadeira de rodas. Portanto, tem muito a ver com a percepção que nós temos da vida em si e com aquilo que nós também buscamos para nós e fazer com que consigamos aproveitar ao máximo o tempo que nos é dado aqui. Eu estou sempre a dizer que ponho... Mas parte dessa noção de aproveitamento do tempo deve-se precisamente também a uma consciencialização de um prazo, digamos assim, numa linguagem um bocadinho mais mercantilista, de um prazo que lhe foi dado inicialmente, um prazo... Eu já não perco tempo a pensar nisso, mas é completamente verdade. Ou seja, nós dizemos assim, qual é a tua esperança média de vida? Neste momento não tenho, ou seja, não tenho no sentido de todos nós, assim que nascemos, estamos condenados a morrer. É verdade. Até prova em contrário, sim. Morrer. E, portanto, agora, cabe-nos a nós perceber se aproveitamos isto ou não e se nos preparamos, para quem acredita em algo a seguir a isto. Agora, eu quando olho para a minha história, e é engraçado porque eu estou sempre a dizer que quando me contaram a história dos Três Porquinhos, do Capuchinho Vermelho, da Bela Adormecida, também me contaram a minha. E ainda os meus pais foram fabulosos e a minha família, porque nunca nada me foi escondido, nunca nada me foi protegido nesse sentido de, não, ela tem que saber como é que foi tudo. Eu era uma vez a Mafalda. E isso fez com que eu também tivesse uma abertura tão grande para quando as pessoas me perguntassem na rua, eu não tinha qualquer problema em contar, em contar a minha própria história. E às vezes até parecia que eu estava a contar qualquer coisa que era ficção, que não era a minha vida. Mas engraçado que quando eu me ponho a olhar para trás e falar desta história de esperança média de vida, a sentença, eu costumo brincar outra vez, porque eu tenho este sentido de humor um bocadinho enervante para algumas pessoas, mas a verdade é que eu já nasci com os pés para a cova, não é? E, portanto, a brincar outra vez, a confissão na maternidade foi tal que eu fui batizada de urgência, porque eles achavam que eu ia morrer logo, e foi-me dada a extrema unção. Portanto, eu quando chegar lá acima, já tenho acesso prioritário, passo à frente de toda a gente na fila. Mas, olhando para isto tudo, o meu era uma vez foi completamente fora de tudo aquilo que é esperado quando um bebê nasce. Quando um bebê nasce, supostamente é uma coisa feliz. E toda a gente me contava que na maternidade toda a gente chorava. Portanto, eu pensei, ok, então se o meu era uma vez, que não estava dependente de mim, foi o que foi, então cabe-me a mim fazer com que a continuação seja um sorriso permanente. E acho que deve ser isso, porque é a minha característica de estar-me sempre a rir. A Mafalda tem uma ação pública de comunicação, passando alguma motivação, isto para não desvendar muito do que é a sua atividade e que vou pedir que a descreva, motivação precisamente para a forma como se encara a vida, se está na vida e se aproveita as oportunidades que por vezes nos aparecem e por vezes nós quase que as desprezamos porque não percebemos muito bem o que é que está ali à frente. De que forma é que ajuda a passar essa sua mensagem e que dificuldades é que encontra do outro lado na percepção dessa mesma mensagem? Encarar isto como algo que eu quero fazer para sempre não tem assim tanto tempo,
Ou seja, eu tive até aos meus 27 anos uma vida normal, no lado, estava sempre cheia de atividades e a fazer imensas coisas, mas eu formei-me em jornalismo, a partir de daí comecei a trabalhar como técnica de comunicação numa grande empresa ambiental, portanto vivi o mercado de trabalho de uma forma mais executiva durante 8 anos, com um horário normalíssimo das 9 às 6, que também fazia, porque eu odeio dormir, eu durmo só quando tenho mesmo que dormir, e isso fazia com que eu também conseguisse fazer N coisas a partir das 6 da tarde. E, portanto, sempre tive com uma atividade sempre muito cheia, muito preenchida, uma vida social muito ativa, e isso fez de mim, ou preparou-me, para, se calhar, grandes mudanças na minha vida, umas que eu não controlei e outras que eu decidi que tinham que acontecer. Esta história de motivar as pessoas, apesar de, lá está, profissionalmente, não ser algo que eu tivesse pensado, eu nunca acordei de manhã e pensei, quando for grande, quero dar palestras motivacionais às pessoas em escolas ou em empresas, ou quero falar em público. A parte do falar em público nunca me assustou muito, porque, como já percebeu, não há qualquer problema. Isto eu saio um bocadinho à Mafalda do Quino e sou completamente tagarela e podemos estar aqui 5 horas que eu ia adormecer e eu continuava a falar. Sou a melhor companhia para ir daqui para o Porto, não se liga ao rádio, a Mafalda está sempre fora. Mas este lado de olhar para as coisas, ou seja, como objetivos, como metas, eu agora vou fazer isto. Nunca foi nada. As coisas vinham e eu aproveitava ou não, ou fazia sentido para mim ou não. E nessa fase, eu escrevi um livro, que também não foi pensado, aconteceu, em 2008, Uma Mafaldices. É um livro que comporta uma série de crónicas, porque eu tinha estado a escrever para um jornal semanalmente sobre isso. Crónicas que falam sobre deficiência, barreiras arquitetónicas, que também apontam o dedo ao que está mal, mas que se calhar preocupam-se muito mais em também enaltecer as coisas que estão bem. Nós também temos que ter este lado de saber valorizar o que está bem, as mudanças em prol de coisas que já mudaram para melhor, neste lado de quem anda de cadeira de rodas ou tem algum tipo de deficiência, no nosso país. Não temos que estar sempre a dizer isto está tudo mal e vou emigrar. Eu não sou nada apologista disso. E nessa fase, o próprio Mafaldices lançou-me, quase que foi o pontapé de saída, no fundo, para eu começar a falar em escolas. As reações eram as mais... eu própria às vezes ficava assustada, porque eu não preparava nada, eu não tinha lido nenhum livro, eu sou eu, é a minha vida. E encarava miúdos com 13 anos e 14 a chorarem, baba e ranha à minha frente, porque se calhar estavam a passar por processos complicados ao nível da anorexia, do bullying, de não se aceitarem, de problemas na escola, de serem rejeitados pelos pais. Nada daquilo tinha a ver, nem sequer comparação possível com a minha vida. Mas eles conseguiram encontrar paralelismos nesta história do exatamente aproveitarmos a vida com o melhor que ela nos pode dar e tentarmos dar a volta às situações e encontrarmos uma força que se calhar nós temos dentro de nós e que andamos à procura à volta e que basta olharmos um bocadinho para dentro de nós e a encontramos. E as coisas foram fazendo cada vez mais sentido para mim. Mas eu também nunca quis ser aquele lado eu agora chego aqui e vou-vos dar uma lição de moral. Ou agora vou... Uma receita para a felicidade. Não. Aliás, outra frase-chave minha, que não li nem no livro, mas adaptei. A minha primeira abordagem quando eu chego a pé de uma plateia é: eu não vos venho trazer os 7 passos para a felicidade, até porque eu não dou passos. E, portanto, a partir daí, tudo aquilo que eles possam achar de que isto é qualquer coisa formatado e que se aprende, não. E nem eu lhes vou ensinar como é que eles vivem melhor. O que eu lhes posso fazer é contar uma história. É contar a minha história. É mostrarem várias abordagens naquilo pelo qual eu passei, como é que eu agi. E a partir daí, não lhes dar a papinha toda. No fundo, é apontar-lhes luzes, setas, é apontar caminhos e mostrar-lhes que existem pessoas, e não sou só eu conheço inúmeros exemplos de pessoas que se calhar tinham todas as razões do mundo para nem sequer se levantarem da cama de manhã e continuam a fazê-lo e a enfrentar o dia-a-dia, os olhares menos fáceis, as barreiras arquitetónicas da nossa Lisboa, N situações muito difíceis em termos de discriminação. Eu sou uma sortuda e uma felizarda nesse campo,
Mas conheço pessoas e conheço histórias, porque lá está, não me permitia viver numa redoma e dizia sempre que eu não quero que me considerem também nenhuma super-heroína. Ou seja, eu não sou coitadinha, nem sou nenhuma super-heroína. Eu quero tentar todos os dias ser um bocadinho a linha que separa as duas coisas. E aqui perguntam-me, mas então queres ser normal? Também não é. Mas é tentar que haja equilíbrio nas coisas. E depois percebi, de facto, ao longo da minha vida, e agora, principalmente nos últimos 2, 3 anos, os últimos 3 anos, decididamente, foi o tal empurrão que eu precisava, a consciência plena de que eu precisava de uma volta profissional e que não dava para fugir mais daquilo que eu acredito que é o meu propósito. Falou do mercado de trabalho. É um mercado de trabalho ainda insensível na prática às pessoas com limitação? É. Na prática, porque na teoria as coisas estão regulamentadas. Sim, e há muitas intenções anunciadas, a viagem mas que acontece pouco... da teoria à prática é completamente... não é nada paralelo. Eu acho que muitas vezes, e depende de tudo, não é? Estamos a falar do mercado de trabalho, é uma coisa muito generalista. As coisas também têm que começar logo nas escolas. E a minha preocupação às vezes quando falo desta história de eu ser uma das principais defensoras da inclusão é pensar que as crianças, e aqui portanto, muito antes nós imaginamos que vamos ter que trabalhar para pagar contas e para também sermos realizados profissionalmente, mas andar para trás e pensar que, de facto, as crianças precisam, desde muito cedo, serem educadas a perceber e encarar que nós não nascemos todos com os bracinhos das perninhas a andar felizes e contentes e que existem pessoas com deficiência na sociedade. Eu posso dizer-te que já me aconteceu, há algum tempo atrás, ir na rua, de cadeira de rodas, e um pai ir com uma criança de 2, 3 anos pela mão e assim que me viu, tapar-lhe os olhos e atravessar para o outro lado. Porque nós protegemos as nossas crianças porque elas vão fazer perguntas e depois nós não sabemos responder. E então é mais fácil que eles nem sequer percebam durante a altura em que são crianças, que existem crianças diferentes, e depois isso vai fazer com que sejamos adultos preconceituosos. E vai fazer com que sejamos adultos que discriminam pessoas. E isto serve para todas as minorias, não é só para alguém que é portador de uma deficiência. E, portanto, eu acho que cada vez mais nós temos que fazer, ou que tentar incluir as pessoas, que é diferente de integrar. Ou seja, a inclusão tem que existir, sim, e tem que começar pelas escolas. As crianças têm que entender que, se calhar, é giro e pode ser divertido ter um amigo surdo. Porque aquela história de falarmos com as mãos pode ser um jogo e é engraçado. Não é qualquer coisa que nos afasta da criança, mas que nos aproxima dela. Eu tenho a sorte de ter na minha vida diária crianças que nasceram e que cresceram comigo, filhos de amigos meus, que para eles é fabuloso sentar-se na minha cadeira, é fabuloso brincar com as minhas rodas. Para eles a cadeira não é aquele objeto bicho-papão que um adulto, se calhar, se nós chegássemos aqui e tivessem estas 2 cadeiras vazias, porque eu estava ao colo de alguém, e chegava alguém e tu dizias, não sei o quê, sente-se aí. A pessoa ia sentar na cadeira onde está sentada e não na minha. Porque sentarmos numa cadeira de rodas, tipo, isto pega-se, é qualquer coisa, não me vou sentar aqui porque ainda fica assim. E esta educação que nós vamos tendo ao longo da vida reflete-se, obviamente, nos nossos comportamentos e no nosso relacionamento. E é por isso que o mercado de trabalho está também como está e muitas coisas que ainda precisam de levar assim um abanão que, para mim, mais do que mudarmos leis, transformarmos degraus em rampas, precisamos de mudar devagar, mas com consciência a mentalidade das pessoas. Porque se isso mudar, muda tudo. Muito bem, Mafalda, vamos ir agora para o intervalo, voltamos já daqui a pouco com Mafalda Ribeiro, benfiquista, que é convidada deste Plurivismo. Até já.